Olá pessoal, esse vídeo é para explicar o que está acontecendo no Rio São Francisco a respeito de algumas vazões elevadas que foram observadas neste começo de março de 2020. Vou comentar a situação atual e também um pouco dos conceitos importantes para quem gosta de pensar a respeito e quem gosta de se informar sobre o que está acontecendo. Vamos lá? O Rio São Francisco tem vários reservatórios. Para efeitos de controle de enchentes, é sempre importante observar três reservatórios: Três Marias, Sobradinho e Itaparica. Sobradinho, ele é capaz de acumular 28 bilhões de metros cúbicos. Ele é o maior reservatório do Rio São Francisco e é o segundo maior do Brasil nesse critério, capacidade de acumular água. Três Marias é um pouco menor, 15 bilhões de metros cúbicos, e Itaparica bem menor, 3 bilhões de metros cúbicos. De forma que quem gosta de estudar o Rio São Francisco a respeito de cheias, assim que você começa a pensar, já quer saber como está Sobradinho. Olhando para Sobradinho, a gente já tem uma boa indicação se existe algum evento crítico acontecendo na bacia hidrográfica. Então, essa é a situação dos reservatórios do Rio São Francisco e, posto isso, vamos observar o que está acontecendo aí com alguns deles nesse começo de março de 2020. As pessoas que moram próximo ao reservatório de Três Marias observaram que as vazões de fato cresceram de maneira importante. Então, essa tabela que vocês podem observar está facilmente encontrada lá no site da CEMIG. O que a gente pode observar? Lá está disponível várias colunas, eu destaquei duas: vazão afluente e vazão defluente. A vazão afluente é aquela vazão que chega ao reservatório, vindo das partes altas da bacia hidrográfica. E vazão defluente é a vazão que está descendo em direção à foz. São as vazões que deixam o reservatório. Então, como se pode observar, do dia 24 de fevereiro até o dia 5 de março, as vazões saíram de 461 metros cúbicos por segundo e alcançaram 2.052 metros cúbicos por segundo. Então, as imagens que mostram a vazão sendo progressivamente ampliadas está aí registrada adequadamente nessa tabela. Isso de fato aconteceu com o reservatório de Três Marias. Agora, como é que essas vazões vão afetar quem está abaixo? É o que vamos ver aqui na sequência. Essa figura eu criei para explicar um pouco da dinâmica da água na bacia do Rio São Francisco. Então, eu destaquei aí, por meio de triângulos, 4 reservatórios. Há outros, mas para o fim que eu desejo, os 4 são suficientes: Três Marias, Sobradinho, Itaparica e Xingó. Destaquei 4 grandes afluentes do Rio São Francisco: Paracatu, Cariranha, Correntes e Rio Grande. Há muitos outros, esses são 4 que eu destaquei pelo volume de água. E com as bandeiras vermelhas, eu destaquei 4 postos de monitoramento de vazões, chamados de estações fluviométricas. Há dezenas de outros postos fluviométricos, mas esses 4 são suficientes para o que eu quero falar. Então, por exemplo, quando a gente olha uma vazão que foi medida na estação Bom Jesus da Lapa, a figura esclarece que já é o somatório de vazões que vier de Três Marias, com as vazões do Rio Paracatu, com as vazões do Rio Cariranha, e assim por diante. Então, tem que ter essa compreensão de onde está medindo essa vazão para compreender o fenômeno. Com relação à estação de Piranhas, ela é importante porque ela fica justamente depois de Xingó e, basicamente, nessa época do ano, a vazão que foi medida na estação Piranhas praticamente é a vazão que chega na foz, porque os rios da região são intermitentes e nessa época do ano não costuma chover no Baixo São Francisco. Então, basicamente, essa é a lógica do deslocamento da água no Rio São Francisco. O que é importante destacar aqui é que
as vazões não se transportam na queda do rio de maneira instantânea, né? Existe um tempo. Então, depois que o volume de água sai de Sobradinho, leva um tempo para chegar em Itaparica. Assim como que depois que sai de Três Marias, leva alguns dias para chegar até Sobradinho. Então, uma velocidade de água normal no Rio São Francisco, nesse trecho, é 0,4 ou 0,5 metros por segundo, o que dá uma noção do deslocamento da água na caída do rio. Quando existe uma cheia, essas velocidades vão um pouco para cima, alcançando aí 0,8, 0,9 metros por segundo, são valores bastante razoáveis. Então, dito isto, eu acho que eu já posso passar no próximo slide para uma questão ligada ao que aconteceu no dia 7 de março de 2020. Vamos lá? Vejamos agora o que aconteceu na Bacia do São Francisco no dia 7 de março de 2020. A estação São Romão registrou uma vazão de 6.137 metros cúbicos por segundo. A estação Bom Jesus da Lapa registrou 3.998 metros cúbicos por segundo. Alertando que, quando eu meço uma vazão em Bom Jesus da Lapa, já há ali a contribuição de vazões que vieram de Três Marias, com as do rio Paracatu e com as do rio Cariranha. Então, alerto isso para que fique claro essa dinâmica da chegada da água, né, dos afluentes, formando a vazão principal da caída do Rio São Francisco. Como estava Sobradinho? Sobradinho estava recebendo 2.900 metros cúbicos por segundo e estava com uma vazão defluente de 800. Portanto, Sobradinho estava enchendo a uma razão de 2.100 metros cúbicos por segundo, que é a diferença entre a vazão afluente e a vazão defluente. Naquele dia, Sobradinho estava ocupado apenas em 52% da sua capacidade máxima. Portanto, praticamente ainda havia metade do reservatório para receber águas de montante. Sendo o segundo maior reservatório do Brasil nesse critério, é uma situação ainda bastante confortável. Como estava Itaparica? Itaparica estava recebendo 1.700 e com a defluência de 1.125. Naquele dia, o volume máximo de Itaparica estava ocupado apenas em 39%. Assim, ainda havia 61% de volume máximo para você guardar águas. Então, e Piranhas? Piranhas é a estação fluviométrica que fica logo depois de Xingó e lá foi registrado 1.220 metros cúbicos por segundo. Praticamente essa é a vazão que chega a Foz nesse período, porque os rios da região, os rios afluentes nesse trecho do Rio São Francisco, são rios intermitentes e como não tem chovido na região, praticamente o que passa em Piranhas é o que chega na Foz de São Francisco. Alguns dos vídeos que eu recebi falam de um risco iminente nesse trecho aí que vai de Piranhas a Foz. O que eu posso dizer sobre isso? É que estamos muito longe de uma situação de risco iminente. Há regras operativas dos reservatórios que estabelecem que os reservatórios devem operar sempre que possível o controle de enchentes para evitar vazões maiores do que 8.000 metros cúbicos por segundo nesse trecho. 8.000. A gente está registrando 1.220. Estamos muito longe da regra operativa que estabelece segurança para o Baixo São Francisco. Muito longe. O que acontece é que, de maneira imprudente, algumas construções de pequeno porte, né, vão sendo feitas mais para dentro do rio, especialmente em períodos que o rio fica com baixas vazões por muitos anos, que é o que aconteceu recentemente. As pessoas percebem um rio com pouca água durante 2, 3, 4, 5 anos, vão ganhando confiança e vão fazendo pequenas construções ainda mais dentro do rio. Isso sempre é imprudente e sempre deve ser evitado. De maneira geral,
A situação é muito confortável na região. Agora devemos continuar observando e acompanhando as vazões máximas que estão ocorrendo lá em Três Marias, fruto de chuvas em Minas Gerais, e seguir acompanhando especialmente a situação do reservatório de Sobradinho. Dito isto, esse é o recado central que eu tenho para dar, que há uma situação de conforto até o dia de hoje, 8 de março de 2020, mas convém acompanhar os sistemas de vazões para que a gente sempre esteja atualizado com boa informação. Era isso que eu tinha para apresentar, onde a gente discutiu alguns dados do momento e também alguns conceitos. Espero ter sido útil. Desejo a todos um bom domingo e um bom descanso.